Lula versus Bolsonaro. Quem lidou melhor com inflação, empregos e segurança no Brasil? O Brasil vive uma polarização política que divide opiniões e gera debates acalorados em todos os lugares: família, trabalho, bares, redes sociais e, claro, no YouTube. Dois nomes estão no centro dessa disputa há anos: Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. De um lado, Lula, líder histórico do PT, que governou o país nos anos 2000 e voltou ao poder em 2023. De outro, Bolsonaro, militar da reserva, ex-deputado e presidente de 2019 a 2022. Mas afinal, além das ideologias e paixões, quando olhamos para questões que impactam diretamente a vida do brasileiro comum, inflação, empregos e segurança pública, quem se saiu melhor? Hoje a gente vai mergulhar nesse comparativo de forma clara, trazendo dados, exemplos e reflexões. A ideia não é convencer você a gostar de um lado ou do outro, mas sim provocar reflexão: em qual governo sua vida estava melhor nesses pontos? A inflação, o peso no bolso do brasileiro. A inflação talvez seja o fator mais sentido pela população no dia a dia. Não importa se você é de direita, esquerda ou centro, quando vai ao supermercado e percebe que o preço do arroz, do feijão e do óleo subiram, isso impacta diretamente a sua vida. Inflação no governo Bolsonaro, 2019-2022. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil enfrentou momentos desafiadores. Em 2020, veio a pandemia da Covid-19, que bagunçou a economia mundial. O preço do dólar disparou, cadeias de produção foram interrompidas, e isso impactou alimentos, combustíveis e produtos básicos. Em 2021, a inflação no Brasil fechou em 10,06%, a maior em 6 anos. Combustíveis tiveram aumentos constantes, impactando todo o transporte e, consequentemente, os preços dos alimentos. Muitos críticos apontam que a política de preços da Petrobras, atrelada ao dólar e ao mercado internacional, pressionou fortemente a inflação. Bolsonaro tentou medidas como redução de impostos sobre combustíveis, mas já era tarde. O brasileiro estava pagando muito mais caro por tudo. Inflação no governo Lula, 2023 em diante. Lula assumiu em 2023 com o discurso de colocar comida no prato do povo. E de fato, em 2023 a inflação recuou para 4,62%, dentro da meta. O preço dos alimentos básicos teve uma desaceleração. Por outro lado, em 2024 e 2025 a situação voltou a preocupar. O dólar se manteve alto, e fatores externos como conflitos internacionais e desaceleração da economia global pressionaram os preços. Além disso, setores como energia e combustíveis voltaram a pesar no bolso. Pesquisas recentes apontam que a população considera que a inflação ainda é um problema no governo Lula. Apesar de tecnicamente os índices terem melhorado em relação ao pico no governo Bolsonaro, a sensação do brasileiro médio é de que o dinheiro continua sumindo do bolso. Comparação direta: Bolsonaro, inflação explosiva, principalmente em 2021 e 2022, marcada pela pandemia e pela política de combustíveis. Lula conseguiu reduzir os índices no início, mas enfrenta pressão para segurar preços em meio à crise global e desconfiança do mercado. No bolso do povo, a sensação é de que em ambos os governos a luta para manter a geladeira cheia foi dura. Empregos. A batalha contra o desemprego ou emprego é outro ponto crucial. Não adianta só falar de PIB, dólar ou bolsa de valores. Se não há oportunidade para o povo trabalhar, a insatisfação explode. Mercado de trabalho no governo Bolsonaro. Em 2019, Bolsonaro herdou um país que vinha de uma grave recessão econômica, ainda no governo Dilma e Temer. O desemprego estava acima de 12%.
Veio a pandemia, e o desemprego disparou para mais de 14,7% em 2021. Milhões de brasileiros ficaram sem trabalho formal. O auxílio emergencial segurou um pouco a situação, mas a insegurança era enorme. Porém, no final do governo Bolsonaro, em 2022, houve recuperação. O desemprego caiu para 8,1%, o menor índice desde 2015. Houve geração de vagas formais, mas grande parte no setor de serviços, com salários baixos e alta informalidade. Mercado de trabalho no governo Lula assumiu em 2023 com a promessa de gerar empregos de qualidade. De fato, em 2023 e 2024, o desemprego caiu ainda mais, chegando a 7,4%, segundo o IBGE. No entanto, os críticos apontam que a maior parte dos empregos criados são informais ou com baixa remuneração. A desigualdade salarial ainda é grande, e muitos brasileiros trabalham muito, mas não conseguem ter renda suficiente para viver com dignidade. Comparação direta: Bolsonaro enfrentou explosão do desemprego na pandemia, mas entregou números melhores em 2022. Lula manteve a queda no desemprego, mas enfrenta críticas pela qualidade e salários dos empregos criados. Em resumo, há mais gente trabalhando hoje, mas a pergunta é: trabalhar para quê? Para sobreviver ou para viver? Segurança pública, violência, crime e sensação de medo. Talvez nenhum tema seja tão polêmico quanto a segurança. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, e governos de todas as ideologias prometem melhorar esse cenário, mas poucos conseguem resultados consistentes. Segurança no governo Bolsonaro. Bolsonaro sempre se apresentou como o presidente da segurança, defensor da polícia e das armas. Durante o seu governo, houve queda nos índices de homicídio, de cerca de 65 mil por ano em 2017, para cerca de 47 mil em 2021. Parte disso se deveu ao fortalecimento de forças de segurança estaduais, políticas de combate ao crime organizado e também ao efeito da pandemia, que reduziu a circulação nas ruas. Por outro lado, houve aumento da circulação de armas de fogo entre civis, o que gerou polêmica. Alguns defendem como forma de proteção, outros apontam aumento de crimes e violência doméstica. Segurança no governo Lula. Lula assumiu com discurso de controle mais rígido sobre armas. Revogou decretos de Bolsonaro e limitou o acesso a civis. Também lançou programas sociais com a promessa de atacar a raiz da criminalidade, desigualdade, falta de oportunidades e presença do Estado em comunidades. No entanto, dados recentes mostram que a população considera que a sensação de segurança diminuiu. Crimes como furtos, assaltos e violência urbana voltaram a preocupar. Enquanto os homicídios se mantiveram em queda, pequenos crimes do dia a dia aumentaram em várias capitais. O brasileiro comum, que pega ônibus cedo ou volta tarde do trabalho, sente isso na pele. Comparação direta: Bolsonaro, queda expressiva nos homicídios, mas polêmica com o aumento de armas em circulação. Lula, políticas sociais e controle de armas, mas sensação popular é de que a violência do cotidiano está maior. O que dizem as pesquisas? Pesquisas recentes ajudam a entender o sentimento popular. Segundo o Datafolha, 2025, a população avalia que Lula é pior que Bolsonaro em inflação e segurança, mas melhor em emprego, educação e saúde. Já o Atlas Intel apontou que impostos e criminalidade pesam mais negativamente na avaliação de Lula, enquanto Bolsonaro tinha mais força na pauta da segurança. Isso mostra como cada um deixa sua marca, positiva ou negativa, em áreas diferentes. Reflexão final: em qual governo sua vida estava melhor? No fim das contas, cada brasileiro tem sua própria experiência.
Para alguns, a vida era melhor no governo Bolsonaro, com mais sensação de segurança e preços de certos produtos mais baixos. Para outros, Lula trouxe de volta programas sociais e mais oportunidades de emprego. A grande questão é, quando você compara inflação, empregos e segurança, em qual período você se sentia mais tranquilo? Esse é o tipo de reflexão que vale mais do que qualquer discussão ideológica. Porque no final, não é sobre esquerda ou direita. É sobre a vida real, o dia a dia, o bolso e a sensação de viver com dignidade e segurança. Se esse vídeo te ajudou a refletir, deixa o like, compartilha com aquele amigo que sempre entra nessas discussões de política, e comenta aqui embaixo. Na sua opinião, Lula ou Bolsonaro, se saiu melhor em inflação, empregos e segurança? Quero ver a sua visão nos comentários. E claro, se inscreve no canal Evolução Constante, porque aqui a gente sempre traz análises diretas e reflexões que vão além do senso comum.